Imagine um empresário de sucesso, com tudo sob controle, até que uma mulher inesperada entra em sua vida e vira tudo de cabeça para baixo. Ela não só desafia sua frieza, mas também faz com que ele enfrente os maiores medos de sua vida. O que acontece quando o passado de alguém se choca com o futuro que ele sempre temeu? Uma escolha pode mudar tudo. E você, conseguiria arriscar tudo por uma chance de recomeço? Carlos Almeida, um empresário de sucesso, olhava pela janela de seu escritório no 25º andar. A cidade lá embaixo parecia um mundo à parte, um lugar onde ele já não se sentia pertencente. Seus negócios iam bem, mas a solidão era sua maior companheira. Ele estava afastado de todos, sem amigos e, pior ainda, sem família. O peso de sua liderança parecia esmagá-lo todos os dias, mas ele jamais mostrava isso. A pressão para manter sua empresa no topo o consumia, e os problemas pessoais eram constantemente deixados de lado. Ao mesmo tempo, Carlos começava a perceber que a vida que levava não trazia mais felicidade. As reuniões de negócios se tornaram uma rotina exaustiva e vazia. Ele se sentia um espectador de sua própria vida, tentando preencher um vazio que parecia intransponível. Será que vale a pena? Pensava ele. Ao tocar a foto de sua falecida esposa, sempre com um sorriso triste no rosto. Hoje, mais do que nunca, Carlos estava refletindo sobre tudo o que havia perdido. Ele não sabia mais o que procurava, mas sabia que algo precisava mudar. Então, um telefonema inesperado chegou em seu celular, tirando-o de seus pensamentos. Era uma chamada que ele não estava preparado para receber. Uma conversa que mexeria com tudo. Carlos, temos um novo desafio para você, disse a voz do outro lado da linha. Mas, apesar da proposta de novos negócios, Carlos sabia que sua verdadeira crise não estava nas finanças. Ele ainda não havia superado a perda de sua esposa e, talvez mais importante, ainda não havia se permitido amar novamente. O vazio em sua vida parecia maior do que qualquer sucesso profissional. Agora uma nova oportunidade surgiria. Mas será que ele teria coragem de deixar o passado para trás? Esse seria o verdadeiro desafio. Ele desligou o telefone e olhou novamente pela janela, com o olhar perdido, como quem busca respostas em um lugar distante. Carlos não sabia, mas um acontecimento inesperado estava prestes a mudar tudo. Algo que no fundo ele desejava, mas ainda temia. A resposta viria de um lugar muito além de suas expectativas. A vida estava prestes a lhe dar uma segunda chance. Mas ele estaria pronto para agarrá-la? Maria Oliveira mal sabia o que estava prestes a acontecer. Ela estava na fila de um supermercado, tentando não deixar transparecer o nervosismo. Era sua última chance de conseguir o trabalho que tanto almejava. Como intérprete, ela sabia o quanto uma oportunidade como aquela poderia mudar sua vida. Mas ao mesmo tempo, sabia que sua situação financeira estava no limite. A pressão era enorme. Nos últimos meses, Maria havia enfrentado dificuldades pessoais imensas. Além da perda de seu emprego anterior, ela estava tentando equilibrar a vida familiar com a luta para encontrar um novo trabalho. Seus dias eram uma luta constante contra o cansaço e a frustração. Ela sonhava com um futuro melhor para si mesma e para sua filha, mas o peso da realidade parecia intransponível. Enquanto Maria arrumava seus poucos bens no apartamento pequeno onde morava, sentia que o tempo estava correndo contra ela. Cada dia sem uma oportunidade de emprego a fazia se sentir mais derrotada. Ela sabia que, se não conseguisse esse trabalho, o futuro seria incerto. A culpa por não ter sido capaz de dar mais conforto à sua filha a atormentava, e a insegurança sobre o futuro só aumentava. No entanto, havia algo de especial em Maria. Sua coragem e determinação a faziam lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela nunca desistiu, mesmo nas horas mais difíceis. Sua fé em dias melhores era sua única fonte de esperança. Ao receber a ligação para uma entrevista de emprego, Maria se sentiu finalmente com uma chance, mesmo que pequena. É agora ou nunca, ela pensou, com uma mistura de nervosismo e esperança. Enquanto se preparava para o encontro, Maria olhava para sua filha, que dormia, tranquila. Ela sabia que tudo o que estava fazendo era por ela. Era por sua filha que ela teria que seguir em frente, não importando os obstáculos. Mas o que Maria não sabia era que esse dia, que começava com tanta incerteza, a levaria a uma mudança profunda e inesperada. Carlos Almeida entraria em sua vida de uma forma que ela jamais imaginaria. O encontro entre Maria e Carlos foi marcado para o dia seguinte, em uma sala de reuniões elegante, com vista para a cidade. Quando Maria chegou ao local, sentiu-se pequena diante da grandiosidade do edifício. O lobby luxuoso, as pessoas bem vestidas e a atmosfera corporativa a fizeram sentir-se deslocada. Mas ela não poderia vacilar. Esse trabalho significava tudo para ela. Carlos estava na sala, revisando alguns relatórios quando Maria entrou. Ele levantou os olhos por um momento
e, sem demonstrar muito interesse, fez um gesto para que ela se sentasse. O nervosismo de Maria era visível, mas ela tentou manter a compostura. Seu coração batia acelerado e ela forçou um sorriso. Ela sabia que aquela era a sua chance de mudar sua vida e não podia desperdiçá-la. No entanto, o que Maria não sabia era que Carlos, apesar de parecer distante e imponente, estava observando cada movimento dela. Ele notou sua postura, sua tentativa de parecer confiante e a sinceridade nos olhos dela. Algo sobre aquela mulher, com toda a sua vulnerabilidade e força, fez algo despertar nele. Ele não conseguia definir o que era, mas sabia que Maria não era como as outras pessoas que ele encontrava em seu mundo corporativo. A entrevista começou de forma mecânica, com perguntas sobre sua experiência e habilidades. Carlos, com um olhar atento, tentava manter a conversa profissional, mas à medida que a conversa avançava, ele começou a perceber que algo mais estava acontecendo. Ele sentia que ela estava lutando contra algo maior do que apenas a busca por um emprego. Ele começava a entender que Maria carregava um peso invisível, e isso despertava uma empatia que ele não sabia que ainda possuía. Maria, por sua vez, estava tensa, mas suas respostas eram claras e precisas. Ela sabia que aquela chance de trabalho era um divisor de águas, mas também não podia evitar de se perguntar se estava pronta para mais do que um simples emprego. O que Carlos via nela, ela não sabia, mas sentia que a conexão entre eles estava ficando mais forte a cada minuto. Algo estava começando a mudar, mas nem Maria nem Carlos estavam preparados para o impacto emocional que isso traria. A tensão na sala de reuniões estava crescente. Carlos observava Maria com um olhar que mesclava análise e curiosidade, como se algo nela estivesse chamando sua atenção de maneira inexplicável. Mas no momento em que ele estava prestes a dizer algo, um som inesperado cortou o ar. O celular de Maria tocou em volume alto. Ela rapidamente puxou o aparelho de sua bolsa, mas ao olhar para a tela, seu rosto ficou pálido. Era uma mensagem da escola de sua filha, com a pressa de verificar o que estava acontecendo. Maria se levantou abruptamente, derrubando a caneta sobre a mesa. A caneta rolou pela superfície, atingindo a borda e caindo no chão, criando um barulho que parecia ecoar pela sala. Maria, agora visivelmente constrangida, tentou pegar a caneta, mas acabou tropeçando na cadeira. O silêncio constrangedor se espalhou pela sala, e ela se sentiu menor do que nunca. A última coisa que ela queria era dar uma imagem de desespero na frente de um empresário tão importante. Carlos observava, sem saber se deveria rir ou ficar preocupado. Ele nunca imaginou que sua primeira impressão de Maria fosse tão desastrosa. A situação, que a princípio parecia promissora, agora parecia um erro colossal. Maria tentou, com um sorriso nervoso, se desculpar e se recompor. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas sua ansiedade só aumentava. Isso não vai acabar bem, pensou consigo mesma, quase pronta para se levantar e pedir desculpas por toda a situação. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Carlos percebeu algo. A mulher diante dele não estava apenas tentando conseguir um emprego. Ela estava lutando pela sua vida, pela sua filha, por uma chance. A verdade era que ele estava começando a ver além da sua fachada de empresário imponente. Havia uma humanidade ali, algo que ele não via há anos em sua rotina fria e calculista. Maria se sentou novamente, tentando dar continuidade à entrevista como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela estava em pânico. No entanto, Carlos, em um ato de surpresa, até para ele mesmo, decidiu mudar a direção da conversa. Ele, com sua postura normalmente rígida, agora parecia mais aberto e compreensivo. "Tá tudo bem, Maria", disse ele calmamente, quebrando o gelo com um sorriso sutil. "Acontece. Todos nós temos dias difíceis." Carlos ficou em silêncio por um momento, pensando em tudo que havia presenciado. Ele não podia negar que algo nela o tocava de uma maneira que ele não conseguia entender. Durante anos, ele estava acostumado a pessoas que escondiam suas vulnerabilidades atrás de fachadas de poder. Mas Maria parecia diferente. Ela estava ali, sem máscaras, apenas tentando ser ela mesma, apesar dos obstáculos. Em uma empresa onde a imagem era tudo, Carlos sabia que Maria não se encaixava no perfil tradicional, mas de alguma forma isso a tornava mais autêntica e atraente. Ele, que nunca imaginou que um simples encontro poderia mexer com seu coração, agora se via fascinado por alguém completamente fora de sua zona de conforto. "O que está acontecendo comigo?" ele pensou, sentindo-se desconfortável com a conexão que estava começando a sentir, enquanto Maria tentava recobrar a compostura e terminar a entrevista. Carlos ficou com uma sensação estranha de que a vida estava lhe dando uma segunda chance, mas não de uma maneira que ele esperava. Até aquele momento, ele nunca havia considerado que poderia ser ajudar alguém de verdade, além de seus interesses comerciais. Agora, ele não estava mais pensando no impacto financeiro que poderia trazer a ela. Ele começava a se perguntar
o que ele poderia fazer para mudar a trajetória dela, menos, e quem sabe, a sua própria. Maria, por sua vez, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela se sentia perdida, como se estivesse flutuando em um mar de emoções que não compreendia. Sentia que, de alguma forma, Carlos havia começado a olhar para ela de uma maneira diferente. Ela não conseguia entender o que havia mudado, mas algo na forma como ele a tratava começava a despertar uma esperança que ela há muito tempo não sentia. A tensão na sala se dissipou, mas a atmosfera ainda estava carregada de algo mais. Algo que não podia ser ignorado. Carlos sabia que precisava tomar uma decisão. E essa decisão não seria apenas sobre o trabalho de Maria. Algo dentro dele dizia que ele deveria se envolver mais, não apenas como empresário, mas como alguém que poderia ajudá-la de uma forma mais pessoal. O que ele não sabia era o quanto essa decisão mudaria a vida dele para sempre. Carlos, com um pensamento claramente distante, olhou para Maria e, de forma inesperada, disse: "Eu quero que você seja minha intérprete." Maria, que ainda tentava processar o que havia acontecido, olhou para ele com os olhos arregalados. Era mais do que uma proposta de trabalho, parecia uma oportunidade de recomeço. Mas ela estava relutante. Eu não sei, Sr. Carlos. Eu não sou o tipo de pessoa que... Ela começou, mas foi interrompida por ele. Não se preocupe com isso, Maria. Eu vejo em você algo mais do que uma simples profissional. Quero alguém que entenda o que é lutar, o que é realmente precisar de uma chance, disse ele, com uma sinceridade que a pegou de surpresa. Ela ficou em silêncio por um momento, tentando avaliar se poderia confiar nele. Afinal, ela tinha sido queimada no passado por promessas vazias. Mas algo na maneira como ele falou a fez hesitar. Era o tipo de proposta que ela não podia recusar. Mesmo sem saber como, Maria sabia que aquela oportunidade poderia ser a chave para sua liberdade. Ela não estava só buscando um trabalho, estava buscando uma chance de mudar a sua vida, de recuperar o controle e dar à sua filha uma vida melhor. Mas, por mais tentadora que fosse a oferta, ela também sabia que se envolver com um homem, como Carlos Almeida, poderia ser mais complicado do que ela imaginava. A resposta de Maria estava em sua mente, mas seu coração estava em conflito. Ela sabia que precisava da oportunidade, mas se aceitasse, estaria colocando-os em uma posição vulnerável. A última coisa que ela queria era ser vista como alguém que dependia de um homem para sua estabilidade. Ela tinha orgulho demais para se submeter a isso. Mas a luta estava clara. Menos a decisão seria difícil, mas crucial. Com um suspiro profundo, Maria finalmente respondeu, tentando manter a compostura: "Eu aceito, Sr. Carlos, mas farei o meu melhor." Ele sorriu levemente, uma expressão que não demonstrava muito, mas que, de alguma forma, trazia uma sensação de alívio. Ele sabia que não era só uma nova fase para Maria, mas também para ele. Estava decidido a ajudá-la, e algo dizia que ela, de alguma forma, também iria ajudá-lo a se encontrar novamente. Carlos estava no escritório, mas não conseguia focar no trabalho. Seus olhos estavam fixos no relógio, e sua mente vagava por um campo de incertezas. O mercado estava instável, e mesmo com o sucesso aparente de sua empresa, ele sentia que algo importante estava faltando. Cada reunião, cada contrato fechado, parecia uma vitória vazia. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar vivendo uma vida que não era a dele. Naquele dia, os problemas pessoais começaram a tomar o centro do palco. O peso da perda de sua esposa ainda o acompanhava, um luto não resolvido que ele mascarava com trabalho. Mas, por mais que tentasse preencher a lacuna com negócios e reuniões, ele não conseguia escapar da dor que parecia ficar mais intensa a cada dia. Ele olhava para os documentos na mesa e sentia um vazio crescente, como se nenhuma vitória profissional fosse capaz de trazer a paz que ele tanto buscava. Ele passou os dedos pelos papéis, mas sua mente estava longe. Longe das negociações, longe dos números. Seus pensamentos estavam com a perda, com o que não tinha sido dito, com o amor que se foi. Carlos se perguntou se ele era capaz de se entregar a algo novamente, ou se essa dor o impediria de viver plenamente. Será que algum dia vou conseguir seguir em frente? Ele se perguntou, com a sensação de que a vida estava lhe dando uma segunda chance, mas ele não sabia como agarrá-la. Nesse cenário, a chegada de Maria parecia algo que ele não estava preparado para enfrentar. Ela não era apenas uma intérprete, ela era uma nova chance, algo que ele não reconhecia completamente naquele momento. Ele estava acostumado a lidar com números e estratégias, mas agora, diante dele, estava alguém com uma vida de desafios, com uma filha para criar e uma esperança renovada. Ele não sabia como, mas sentia que a presença de Maria poderia ser o ponto de inflexão que ele tanto precisava. Ao olhar para o relógio mais uma vez, Carlos percebeu que o dia estava passando e ele ainda não havia tomado nenhuma decisão importante. A vida estava se desdobrando diante de seus olhos, e de repente, ele sentiu um impulso de dar uma chance para alguém.
talvez até para si mesmo. Maria era mais do que apenas uma profissional. Ela poderia ser a oportunidade de mudança que ele tanto temia e ao mesmo tempo desejava. Maria saiu da entrevista com um misto de sentimentos. Ela sabia que estava diante de uma oportunidade única, mas sua cabeça estava a mil. Quando chegou em casa, foi direto para o quarto, onde sua filha estava brincando. A pequena, com seus olhos brilhantes e sorriso contagiante, era sua razão de viver. Mas Maria sabia que a pressão sobre ela estava aumentando. O dinheiro estava acabando, as contas se acumulavam e ela não podia se dar ao luxo de falhar. Ela sentou-se ao lado da filha, observando-a brincar com seus brinquedos. A pequena parecia alheia ao turbilhão de pensamentos que invadiam a mente de Maria. O que aconteceria se ela não conseguisse o emprego? O que aconteceria se a vida dela continuasse no mesmo ciclo de frustração e insegurança? Ela estava exausta de lutar, mas não podia desistir, não enquanto tivesse uma filha para criar. Maria sabia que sua vida estava em um ponto crucial, mas a dúvida sobre se conseguiria conquistar algo melhor a consumia. Maria se levantou, foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo. As luzes da cidade pareciam brilhar mais para ela naquela noite, como se estivessem oferecendo uma oportunidade que ela não podia recusar. Mas a insegurança ainda era forte. Será que ela estava mesmo preparada para aceitar a proposta de Carlos? Ela já havia se decepcionado antes com promessas não cumpridas, e a ideia de confiar em um homem como ele parecia um risco. No entanto, ela sabia que essa chance poderia ser a única que teria. Ao deitar naquela noite, Maria pensou no que Carlos lhe dissera. Eu vejo em você algo mais do que uma simples profissional. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Ela sentia que ele via algo nela que nem mesmo ela mesma acreditava ser possível. Isso mexia com ela de uma forma que ela não sabia como explicar. Ele não apenas estava oferecendo um emprego, estava oferecendo uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de um futuro diferente. Mas o medo continuava presente. O medo de se entregar, o medo de falhar, o medo de perder o controle. Maria sabia que precisava ser forte, não apenas por ela, mas pela filha. O que ela faria a partir dali? Aceitar a oferta de Carlos poderia ser a chave para sua redenção ou o começo de mais uma decepção. Maria virou-se na cama e olhou para o teto, decidida a não se render à dúvida. No dia seguinte, ela tomaria sua decisão, mas sabia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Carlos passava as horas seguintes imerso em reuniões, mas sua mente estava longe. Maria não saía de seus pensamentos, como se algo nela tivesse tocado uma parte dele que ele havia esquecido há muito tempo. Sua vida profissional estava em uma fase de estabilidade, mas ele se sentia estagnado. Ele estava há anos afastado da verdadeira conexão humana, se enterrando em sua empresa como uma forma de se proteger. Mas a presença de Maria parecia cortar essa parede que ele havia erguido ao longo dos anos. A honestidade dela, o esforço visível para oferecer uma vida melhor à filha, fizeram-no questionar se ele não havia perdido alguma coisa importante. Ele não queria ver isso, mas Maria estava de alguma forma abrindo portas para sentimentos que ele havia deixado de lado. Sentimentos de vulnerabilidade, sentimentos de que ele precisava de alguém mais em sua vida. Ele não era mais um homem que só sabia como gerenciar uma empresa. Ele queria mais, mas tinha medo. Medo de perder o controle, medo de se envolver e se machucar novamente. Mesmo assim, o que Maria parecia oferecer era algo diferente. Não era apenas uma questão de empregar alguém ou ajudar em uma crise financeira. Era uma questão de se permitir ser tocado, de abrir sua vida para outra pessoa. Ele sabia que essa era uma oportunidade, mas estava tentando se convencer de que não deveria se envolver. Carlos se encontrou sentado no escritório, olhando para a foto de sua esposa falecida, sentindo um peso em seu coração. Ele ainda não havia superado o luto, mas de alguma forma, Maria parecia ser a chave para sua cura. Será que ele estava pronto para seguir em frente? A decisão não era simples, mas ele sentia que Maria poderia de alguma forma ajudá-lo a enfrentar o passado e encontrar um novo começo. Ele sabia que sua vida estava à beira de uma grande mudança. Quando finalmente se levantou da cadeira, Carlos fez um esforço consciente para deixar seus medos de lado. Ele precisava dar esse passo. Precisava acreditar que algo bom poderia surgir. Talvez fosse hora de parar de lutar contra seus sentimentos e começar a construir algo genuíno com alguém. Maria estava lá, à sua frente, uma mulher disposta a recomeçar. E quem sabe Carlos também tivesse essa chance de começar de novo. Carlos estava com os documentos espalhados sobre sua mesa, mas sua mente estava completamente em Maria. Ele pensava no que ela enfrentava todos os dias, e como sua vida parecia tão distante da dele. O mais desconfortável, porém, era a sensação de que, de alguma forma, ele podia ajudá-la, mas também precisava ser ajudado. A última coisa que Carlos queria era se envolver em questões pessoais, mas havia algo em Maria que o fazia querer ir além
do que seu papel de empresário exigia. Ao olhar para a foto de sua esposa, Carlos teve um impulso repentino de agir. Talvez fosse esse o momento que ele havia esperado, por mais que temesse se entregar novamente. Sabia que precisava fazer a diferença na vida de alguém. E, talvez, ao fazer isso, encontrasse algo que o ajudasse a curar. Maria não era apenas mais uma profissional para ele. Ela representava algo maior, um reflexo de tudo que ele havia perdido e ainda buscava: conexão, propósito, humanidade. A decisão que tomou naquele instante não foi fácil. Ele poderia simplesmente manter sua postura fria e profissional, mas algo dentro de si pedia para que ele fosse mais do que isso. Ele precisava dar uma chance para Maria. E talvez essa fosse a sua oportunidade de se reconectar com o mundo ao seu redor. Você vai ser mais do que um cliente, pensa o Carlos, já imaginando como poderia ajudar Maria a encontrar o equilíbrio que ela tanto almejava. Carlos pegou o telefone e fez uma ligação para a assistente, pedindo para agendar uma reunião urgente com Maria. Ele sabia que não podia esperar mais, que o tempo estava passando e que, se não agisse agora, poderia perder a chance de fazer a diferença. Mas o que ele não sabia é que essa decisão tomaria um rumo inesperado e transformador. Ele não estava apenas oferecendo um emprego, estava oferecendo uma oportunidade de recomeço. Quando Maria entrou em seu escritório novamente, Carlos a olhou com uma expressão decidida. Ele sabia que suas palavras eram mais do que uma simples proposta de trabalho. Ele estava prestes a mudar a trajetória de ambas as suas vidas. E, sem perceber, começou a se abrir para a possibilidade de recomeçar sua própria jornada. Maria, disse ele calmamente, quero que você comece amanhã. Você será minha intérprete, mas também alguém importante para minha empresa. Não só para ela, mas para mim. As palavras foram diretas e firmes, mas tinham um tom de algo mais profundo. Maria não sabia o que dizer quando Carlos fez a proposta. Ela estava ali, diante de um homem de negócios bem-sucedido, oferecendo-lhe uma chance que parecia, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Por um lado, ela sabia que precisava do trabalho. Por outro, o medo de fracassar, de ser enganada, ou de colocar toda a sua vida em risco, a deixava paralisada. Aceitar a oferta significava colocar tudo o que ela tinha em risco, mas também era a única oportunidade de mudar de verdade. Ela sentiu uma onda de insegurança percorrendo seu corpo. Já havia se decepcionado antes, já havia acreditado em promessas que não se cumpriram. E agora, diante de Carlos, ela sentia que, se aceitasse a proposta, teria que se entregar a algo que não conseguia controlar. O medo de falhar não vinha apenas do trabalho em si, mas da pressão de manter uma vida estável para sua filha, e o temor de que essa chance fosse um novo caminho para a decepção. Porém, ao olhar para Carlos, algo dentro de Maria dizia que ele não era como os outros. Havia uma sinceridade em seu olhar, uma vulnerabilidade que ela não conseguia ignorar. Por mais que ele fosse um empresário de sucesso, ela podia perceber que ele também estava lutando com algo interno. Ela não sabia se isso a tornava mais confusa ou mais disposta a confiar, mas sabia que algo estava se formando entre eles, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. Com um suspiro profundo, Maria se encontrou dizendo as palavras que, de alguma forma, sabia que precisaria dizer. Eu aceito, Sr. Carlos, mas eu preciso do meu tempo. Não posso errar novamente. Carlos, por sua vez, apenas assentiu com a cabeça, compreendendo perfeitamente. Ele sabia que Maria tinha suas próprias batalhas e que sua confiança precisava ser conquistada aos poucos. Eu sei, disse ele com calma. Eu vou estar aqui para apoiar, mas você tem todo o tempo que precisar. A tensão entre os dois se dissipou um pouco, mas ainda havia muito a ser resolvido. A oferta de Carlos estava feita, mas a jornada de Maria e o impacto que ele teria em sua vida estavam apenas começando. O que ela não sabia era que essa decisão iria levá-la a lugares que ela jamais imaginou, e a mudança seria tão profunda que nem ela nem Carlos estavam prontos para o que viria. Os dias seguintes foram um turbilhão de novas responsabilidades para Maria, embora estivesse nervosa. Ela sabia que estava se aproximando de uma oportunidade que podia mudar tudo. O trabalho com Carlos, de fato, trouxe desafios, mas também abriu portas que ela jamais imaginou. A princípio, ela se via lutando contra o medo de falhar, mas logo percebeu que Carlos estava realmente interessado no seu sucesso. Ele ajudava sempre que necessário, oferecendo dicas e orientação, mas também confiava nela para que tomasse as rédeas de sua própria função. Maria, por sua vez, se dedicava ao máximo, sabendo que aquela chance era a que ela esperava. Cada vitória, por menor que fosse, parecia um passo para um futuro mais seguro. E com o tempo, ela começou a ver Carlos não apenas como seu chefe, mas como alguém que, de certa forma, compreendia. Maria ainda tinha receios. Claro, mas a forma como Carlos lidava com ela e com os desafios que surgiam
mostrou que ele estava disposto a investir mais do que apenas profissionalmente. Ele começava a abrir suas próprias vulnerabilidades, algo raro no mundo corporativo onde ele estava acostumado a ser o líder imbatível. Ele estava começando a ver nela mais do que uma funcionária a menos. Ele via nela uma pessoa que, assim como ele, também tinha suas lutas internas. Essa conexão silenciosa começou a criar uma confiança mútua. Maria confiava que ele estava genuinamente disposto a ajudá-la a crescer, e Carlos sentia que ela tinha muito mais a oferecer do que ele imaginava inicialmente. À medida que passavam mais tempo juntos, Carlos começou a se perguntar se sua própria vida não precisaria de uma mudança de rumo. Assim como a de Maria, de alguma forma a ajuda que ele oferecia estava voltando para ele em uma forma inesperada. Uma chance de recomeçar sua própria jornada. Não apenas como empresário, mas como ser humano. Os dias se passaram rapidamente. E Maria começou a perceber que apesar do tudo, estava em um caminho que poderia finalmente levá-la ao que sempre desejou: estabilidade, segurança e talvez até uma nova chance para o amor e a felicidade. Mas ela sabia que para alcançar isso ela precisaria abrir seu coração e confiar completamente em Carlos. E de alguma forma, ela já estava começando a fazer isso. Carlos sempre foi um homem focado em resultados. Para ele, negócios eram negócios, e sentimentos eram a fraqueza. No entanto, à medida que trabalhava com Maria, ele começou a perceber que essa visão era cada vez mais difícil de manter. Ele estava começando a se envolver emocionalmente. Embora tentasse não demonstrar, quando Maria teve um problema pessoal que a fez precisar de apoio, ele tomou a decisão de ser mais presente, algo que jamais imaginou fazer com um funcionário. Certo dia, Maria apareceu no escritório, visivelmente abalada. Ela tentou esconder, mas Carlos percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele pediu a ela que se sentasse e, sem mais delongas, perguntou o que aconteceu. Maria hesitou, mas ao olhar para o olhar atento de Carlos, sentiu uma urgência em desabafar. Era a primeira vez em muito tempo que ela se sentia confortável para compartilhar seus problemas. Ela explicou que estava enfrentando dificuldades em casa e que sua filha estava com problemas de saúde. Carlos não pensou duas vezes. "Vamos resolver isso", disse ele, em um tom que demonstrava mais do que uma preocupação profissional. Maria, surpreso com a reação dele, se sentiu tocada. Ela não esperava que alguém tão imerso no mundo dos negócios se importasse tanto com sua situação pessoal. Carlos a levou até um médico especializado para ajudar sua filha, garantindo que ela fosse atendida rapidamente. Ele não precisava fazer isso, mas algo dentro dele o empurrava para agir. A maneira como ele se importava, sem interesse financeiro envolvido, estava começando a quebrar barreiras emocionais que ele nem sabia que existiam. Para ele, isso era novo e, ao mesmo tempo, algo profundamente transformador. A partir desse momento, Maria passou a confiar cada vez mais em Carlos. Ela sabia que, apesar de ser um empresário imponente, ele havia se mostrado alguém diferente, disposto a ajudar quando mais precisava. Esse pequeno gesto de empatia fez com que a distância que existia entre eles começasse a diminuir. Maria sentiu que ele estava começando a vê-la como mais do que uma funcionária, mas como alguém que também merecia cuidado e apoio, e, em algum nível, Carlos sabia que estava sendo transformado pela relação que estava começando a construir com ela. No entanto, o mais complicado para Carlos era lidar com as emoções que estavam surgindo dentro de si. Ele, que sempre foi um homem de negócios frio e calculista, começou a questionar seu próprio papel na vida de Maria. Ele queria ser o apoio que ela precisava, mas também não sabia como lidar com o crescente desejo de se conectar com ela de uma forma mais profunda, algo que ele não experimentava há muito tempo. O comportamento de Carlos em relação a Maria estava começando a mudar visivelmente, e isso não passou despercebido por ninguém no escritório. Os outros funcionários começaram a comentar sobre a nova dinâmica entre os dois, mas Carlos não se importava. Ele estava de fato mais envolvido do que jamais imaginou. No entanto, esse envolvimento trouxe desafios, principalmente em sua capacidade de manter a postura de líder imbatível. Enquanto a relação entre ele e Maria amadurecia, um grande desafio corporativo surgiu. A empresa de Carlos estava em negociação com um grande cliente internacional, e a missão de Maria era garantir que a comunicação fluísse perfeitamente entre as partes. As negociações eram tensas, e a pressão sobre Maria para entregar uma tradução impecável era enorme. Carlos sabia que esse seria um teste importante, não apenas para ela, mas para a confiança que ambos estavam construindo. No dia da reunião, Maria estava nervosa. Ela sabia que a tarefa não seria fácil, e as expectativas de Carlos sobre seu desempenho estavam mais altas do que nunca. Mas ao contrário de outros momentos em que ele demonstrava frieza e pressão, Carlos ofereceu uma palavra de incentivo. "Você consegue, Maria. Eu confio em você", disse ele antes da reunião, com uma sinceridade que a fez se sentir mais preparada.
Essa confiança inesperada fez com que ela se sentisse mais segura de si mesma, embora ainda carregasse a responsabilidade de não falhar. A reunião foi um sucesso. Maria entregou a tradução com precisão, e os clientes ficaram impressionados. Mas ao final da reunião, quando todos estavam saindo, Carlos a puxou para um canto e, com um sorriso sutil, disse: "Isso foi impressionante, Maria. Você fez mais do que eu esperava." Esse momento, aparentemente simples, foi um marco para os dois. Para Carlos, foi a primeira vez que ele realmente sentiu que poderia contar com alguém além de si mesmo. E, para Maria, foi uma afirmação de que ela estava no caminho certo, não apenas profissionalmente, mas também emocionalmente. Esse evento fez com que ambos refletissem sobre o que estava acontecendo entre eles. Para Carlos, ficou claro que ele não podia mais ignorar os sentimentos que estavam começando a se formar. Ele estava se apaixonando por ela, mas a questão era: ele teria coragem de dar esse passo? Para Maria, ela também começou a perceber que sua conexão com Carlos não era apenas profissional, mas algo muito mais profundo. Ela sentia que poderia confiar nele de uma maneira que nunca imaginou, mas ainda havia o medo de se entregar completamente. Com o sucesso da negociação e a crescente proximidade entre ele e Maria, Carlos não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo dentro de si. Ele estava dividido entre o desejo de ser a pessoa que Maria precisava e o medo de se vulnerabilizar novamente. Ele não sabia se estava pronto para se entregar a essa nova possibilidade de amor, principalmente depois de tantos anos guardado atrás de uma fachada profissional. O que ele mais temia era perder o controle. Ele passava horas pensando na situação. De um lado, Maria representava tudo o que ele achava que havia perdido, uma chance de se conectar novamente com o mundo. Mas, de outro lado, ele não podia negar que ela era também uma grande vulnerabilidade para ele. O medo de se envolver com ela de forma profunda o fazia recuar. E ainda havia o medo do julgamento dos outros. Como ele poderia lidar com isso? Ele estava, afinal, um passo além do que jamais imaginou ser possível. A cada reunião com Maria, a pressão aumentava. Ele queria tratá-la como uma profissional, mas ao mesmo tempo, não podia ignorar o magnetismo crescente entre eles. Quando ele olhava para ela, via não apenas a mulher que o ajudava a transformar sua empresa, mas também a mulher que, de algum modo, o estava ajudando a enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Ele sabia que não podia mais manter a distância emocional que sempre manteve com os outros. Algo havia mudado e ele não sabia como controlar isso. Carlos começou a evitar ou ralar diretamente nos olhos, sentindo-se desconfortável com a intensidade da conexão que estava se formando. Ele temia que, se entregasse totalmente, perderia o controle de tudo, e isso o aterrorizava. O peso de suas responsabilidades e o medo de ferir Maria a mantinham em sua mente constantemente. Ele queria ser a pessoa que ela precisava, mas não sabia como ser essa pessoa sem arriscar mais do que estava disposto a perder. Em um de seus momentos mais introspectivos, Carlos olhou para a foto de sua esposa e percebeu que talvez estivesse se impedindo de viver por causa de um medo que já não fazia sentido. "Eu não posso viver para sempre no passado", pensou. E, com isso, ele tomou uma decisão. Talvez, apenas talvez, fosse hora de abrir seu coração e se permitir ser vulnerável novamente. E dessa vez, Maria poderia ser a pessoa que o ajudaria a encontrar essa coragem. Com o tempo, a relação entre Carlos e Maria ficou mais intensa, mas, com ela, surgiram também novas complicações. A confiança que ambos estavam começando a construir começou a ser desafiada quando, em uma reunião importante, Maria cometeu um erro de tradução. O erro, embora pequeno, foi suficiente para abalar a confiança que Carlos tinha nela. Ele sentiu uma raiva súbita e intensa, não contra ela, mas contra si mesmo, por ter se permitido ser tão vulnerável. Ele sabia que, por mais que tentasse disfarçar, sua atitude em relação a Maria estava mudando. E isso o deixava desconfortável. Após o erro, Carlos teve uma conversa com Maria em seu escritório. Ela estava visivelmente abaladala, tentando explicar a situação, enquanto Carlos, por dentro, lutava contra seus sentimentos. A raiva que ele sentia não era contra ela, mas contra ele mesmo. Ele não queria ver isso, mas não podia mais negar o quanto ela estava começando a ocupar seus pensamentos. Ele, que sempre havia sido imune à vulnerabilidade, agora se via descontrolado, sentindo algo mais forte do que jamais imaginou. "Maria, o que aconteceu? Esse erro poderia ter custado muito para nossa empresa. O que você estava pensando?" Carlos perguntou, com um tom mais ríspido do que gostaria. Ele odiava ver a mulher que ele estava começando a valorizar ser tão crítica consigo mesma. Maria, tentando manter a calma, respondeu: "Eu errei, Carlos, sei disso.
mas posso garantir que não voltará a acontecer. Ela sabia que seu erro poderia ser o fim de sua chance na empresa. A pressão estava no auge, e ela sentia que qualquer deslize a faria perder tudo que havia conquistado. Carlos, por outro lado, se via dividido. Ele queria ser justo, mas a tensão era palpável. Ele sentia um misto de raiva e frustração, sentimentos que ele não conseguia entender. Ele nunca imaginou que um simples erro de Maria pudesse mexer tanto com suas emoções. Mas ao olhar para ela, algo em seu coração dizia que ele precisava ir além de sua raiva. Ele precisava confiar nela mais do que nunca. Vamos seguir em frente. O que importa é o que você fará a partir daqui, disse ele, com uma leve mudança no tom de voz. Ela sentiu um alívio imediato, mas sabia que por mais que tivesse recebido uma segunda chance, algo havia mudado na dinâmica entre os dois. Maria olhou para Carlos, agora sentindo a pressão ainda maior sobre ela. A confiança que estava sendo construída, lentamente, parecia estar à beira do colapso. Ela sabia que precisava fazer o impossível para não deixar que esse erro afetasse sua posição na empresa. E mais ainda, sua relação com Carlos. Ele parecia disposto a lhe dar uma segunda chance, mas Maria não sabia por quanto tempo ele a veria com os mesmos olhos. Ela começava a duvidar se a confiança dele em sua capacidade seria suficiente para manter sua posição. A tensão atingiu seu ápice quando, em um jantar de negócios com um investidor estrangeiro, Carlos começou a se perder em pensamentos sobre o passado. Ele, que sempre controlou tudo ao seu redor, agora se via vulnerável, dividido entre a vida profissional e os sentimentos que começavam a emergir por Maria durante a conversa. Ele foi interrompido por um momento de reflexão profunda, quando um comentário do investidor o fez relembrar sua esposa falecida. A dor ainda estava lá, enterrada em algum lugar profundo dentro de si, e ele não podia mais ignorar isso. Maria percebeu a mudança no comportamento de Carlos. Ele estava cada vez mais distante, e a atmosfera entre eles começou a se tornar mais fria. Algo havia mudado, e Maria sentiu que ele estava se afastando, mais uma vez, do que havia começado a construir com ela. O medo de Carlos de se envolver novamente em algo emocional estava claro. Ele não queria lidar com o que sentia, não queria abrir seu coração novamente, e como sempre ele se refugiava no trabalho, nos negócios, para fugir da dor. Durante o jantar, enquanto Carlos se mantinha distante, Maria teve um momento de introspecção. Ela percebeu que não poderia esperar por ele para tomar as rédeas da situação. Carlos estava lutando contra seu próprio passado e seus próprios medos, e ela precisava decidir se queria continuar nessa montanha-russa emocional ou se deveria seguir em frente sem ele. A relação estava começando a se tornar um desafio muito maior do que ela havia imaginado. Ela se perguntava se conseguiria superar seus próprios medos e ainda confiar no que Carlos estava tentando oferecer. Ao final da noite, quando todos se despediram, Carlos e Maria ficaram sozinhos. Ele parecia perdido em seus pensamentos, e ela não sabia o que dizer. Maria, com sua paciência, tentou puxar uma conversa. Carlos, o que está acontecendo? Você tem estado distante, ela perguntou suavemente. Ele olhou para ela com um olhar cansado. Eu tô apenas tentando entender tudo isso. Preciso de um tempo para colocar meus pensamentos no lugar, disse ele, com uma sinceridade que a tocou profundamente, mas também a deixou ainda mais confusa. O passado dele e os traumas que ele ainda carregava estavam agora em evidência. Maria não sabia como lidar com essa versão de Carlos. Ela sempre o conheceu como um homem de negócios imbatível, mas agora ela estava vendo uma parte dele que ele mesmo parecia temer. A grande questão era, ele estaria disposto a deixar o passado para trás e seguir em frente com ela, ou ele ficaria preso à dor e ao medo de se perder novamente? Essa era a questão que Maria tentava responder enquanto observava Carlos se afastar mais uma vez, com a dor visível em seu rosto. Carlos estava em seu escritório, tentando resolver mais um problema corporativo, mas sua mente estava longe. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo entre ele e Maria. Ele sabia que, se continuasse a manter distância, perderia a única chance de viver algo real, algo que ele nunca havia experimentado. Mas, ao mesmo tempo, ele temia se perder novamente, temia que os fantasmas do passado o consumissem mais uma vez. Ele se questionava se deveria dar uma chance ao amor ou se deveria simplesmente seguir com sua vida profissional como sempre fez. Depois de dias de reflexão, Carlos decidiu enfrentar seus próprios medos. Ele sabia que não podia mais fugir de Maria, nem de si mesmo. Ele ligou para ela e a convidou para uma conversa. Quando Maria entrou em seu escritório, ela percebeu que algo estava diferente. Carlos estava mais calmo, mais focado, mas também mais vulnerável. Maria, precisamos falar, disse ele, sem rodeios. Ela, embora nervosa, sabia que essa conversa poderia ser o fim ou o começo de tudo. Ele continuou. Eu tenho medo de me perder novamente,
mas a verdade é que estou começando a me importar muito com você. Eu não posso continuar ignorando o que sinto. Maria olhou para ele, surpresa, mas ao mesmo tempo, sentiu uma onda de alívio. Ela também havia chegado ao limite de suas próprias dúvidas e inseguranças. Ela respondeu: eu também, Carlos. Eu também tenho medo. Mas, se a gente continuar se afastando, nunca saberemos o que poderia acontecer. Carlos se aproximou dela, e pela primeira vez, Maria viu nele um homem disposto a se arriscar. Ele sabia que a vida era feita de escolhas, e ele estava pronto para escolher seguir em frente. Eles estavam prestes a dar o próximo passo. E pela primeira vez, Carlos acreditava que essa escolha seria certa. O medo que ele sentia agora parecia menor, e ele sabia que, se não fosse agora, talvez nunca fosse. Carlos e Maria estavam em um ponto de virada. Algo estava prestes a mudar entre eles, mas ainda havia um obstáculo significativo à frente. Depois de meses de interações, de emoções escondidas e de momentos de vulnerabilidade, algo mais profundo surgia. A relação entre eles estava amadurecendo. Mas, ao mesmo tempo, ambos estavam cientes de que precisavam enfrentar o que ainda estava entre eles. O passado de Carlos, com suas dores e traumas, não poderia ser ignorado por mais tempo. Uma manhã, depois de um dia especialmente difícil, Carlos convocou Maria para uma reunião urgente em seu escritório. Ele estava tenso e se via mais uma vez desafiado a tomar uma decisão. Maria sabia que algo estava por vir e sentia que o peso do que seria dito ali mudaria o curso de suas vidas. Eles haviam passado muito tempo lidando com as tensões não ditas, mas o momento de enfrentar seus sentimentos estava prestes a acontecer. Carlos olhou diretamente para Maria, sua expressão séria, mas também cheia de uma emoção que ele tentava controlar. Maria, eu não posso mais esconder isso. Eu preciso te contar algo que eu nunca imaginei dizer, disse Carlos, com a voz tensa. Maria sentiu uma onda de ansiedade, mas se manteve firme. Eu não posso mais viver no passado. Eu te coloquei em uma posição onde você não merecia estar, e eu não estava sendo justo com você. Ele continuou, sua voz falhando por um segundo. Ela ficou em silêncio, sem saber como reagir. Mas o olhar dele fez com que ela soubesse que ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário para superar seus próprios bloqueios. Maria, embora não esperasse ouvir algo tão profundo naquele momento, se viu tocada. Ela já sabia o que Carlos carregava, mas nunca havia ouvido ele falar tão abertamente sobre seus sentimentos e sua dor. Ela sabia que o passado de Carlos era um fardo, mas ele estava ali, disposto a se abrir. Eu não sabia que você estava guardando isso dentro de si. Ela respondeu suavemente, tentando compreender a magnitude do momento. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se ambos estivessem esperando que o outro desse o próximo passo. Carlos se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Eu não posso mais viver com esse medo de me perder. Não posso continuar me protegendo. Isso não é viver. E eu vejo em você, Maria, uma oportunidade para finalmente deixar isso para trás, disse ele com a voz mais calma, mas ainda cheia de emoção. Maria sentiu um nó na garganta. Ela sabia que essa conversa marcaria o início de algo novo, mas também sentia que ainda havia uma grande incerteza sobre o futuro deles. O que aconteceria a partir dali? Ela poderia confiar que Carlos realmente estava pronto para superar seus medos e deixar o passado para trás? Maria sabia que esse era um momento decisivo para ambos. A relação deles não seria mais a mesma, fosse para o bem ou para o mal. Ela só sabia que naquele instante, ambos estavam se entregando a algo que não podiam mais ignorar. A situação ficou ainda mais tensa quando Carlos fez uma revelação inesperada. Durante a conversa, ele finalmente se abriu sobre o quanto sua esposa falecida ainda o atormentava. E como ele nunca havia realmente lidado com sua perda, ele contou que, embora sua dor fosse antiga, ele não conseguia seguir em frente. O medo de amar novamente era uma barreira tão forte que ele havia se afastado de qualquer possibilidade de conexão emocional genuína. Eu nunca disse isso para ninguém, nem mesmo para meus amigos mais próximos, Carlos admitiu, com um olhar triste. Mas Maria ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Ela sabia que a dor que ele carregava era algo muito profundo, e que até então, ele nunca havia se permitido curar. Ela também entendia o quanto ele estava se sacrificando ao abrir seu coração para ela, mesmo com todas as suas inseguranças e o medo de perder o controle. A revelação de Carlos não apenas abalou Maria, mas também a fez repensar sua própria jornada. Ela se viu questionando se ela estava pronta para se entregar a ele por completo. Ela sabia o quanto ele ainda estava lutando contra o que sentia, mas a conexão deles estava se tornando mais forte a cada dia. O problema, no entanto, era o medo de ambos de se entregar completamente. Maria, com sua fragilidade, sabia que se entregasse de corpo e alma, poderia ser mais uma vez ferida. Carlos, por sua vez, temia que, ao se abrir,
perdesse a única coisa que ainda tentava controlar, sua paz interior. Maria respirou fundo e respondeu: Eu entendo, Carlos. Você tem um peso enorme sobre seus ombros. Mas o que eu preciso saber é se você realmente está pronto para seguir em frente, para superar isso. Eu não posso fazer isso por você. Ela sabia que ao dizer essas palavras, estava deixando a decisão nas mãos dele. Ela não poderia carregar a responsabilidade por ambos. A mudança só viria se ele estivesse disposto a se arriscar também. Carlos olhou para ela, com os olhos cheios de emoções que ele mal compreendia. Eu quero mudar, Maria. Eu quero ser a pessoa que você precisa, a pessoa que pode te dar um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo, eu tenho medo. Eu não sei como fazer isso. O peso de suas palavras atingiu Maria de forma poderosa. Ela não sabia o que o futuro reservava para eles. Mas uma coisa era certa: ambos estavam à beira de uma grande transformação. A decisão agora estava em suas mãos. E o medo do que viria a seguir os desafiava a enfrentar seus próprios limites. Depois da conversa tensa e emocional, Maria e Carlos estavam diante de uma encruzilhada. Ambos haviam se exposto de maneiras que nunca imaginaram e agora precisavam fazer uma escolha: seguir em frente ou deixar as inseguranças e o medo dominarem suas vidas. Para Carlos, essa decisão representava mais do que se entregar a Maria. Ele sabia que, se quisesse construir algo real com ela, precisaria deixar o passado para trás e dar espaço para o novo. Maria também sabia que essa era sua chance. Ela tinha uma escolha a fazer. E embora o medo de ser magoada ainda estivesse presente, ela começou a perceber que o verdadeiro amor vinha com os riscos de se abrir para o outro. Ela se aproximou de Carlos e, com uma expressão séria, mas cheia de sinceridade, disse: Eu estou pronta, Carlos. Eu não vou mais deixar o medo me paralisar. Eu confio em você e sei que estamos passando por isso juntos. Carlos, ao ouvir essas palavras, sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Ele sabia que não poderia mais esconder seus sentimentos e que, ao dar esse passo, estava também permitindo que Maria o ajudasse a se curar. Ele deu um passo à frente, pegou a mão de Maria e, com uma leveza que ele não sentia há anos, falou: Eu também estou pronto, Maria. Vamos seguir em frente. Vamos fazer isso juntos. O futuro deles ainda era incerto, mas naquele momento, ambos tomaram a decisão de se permitir viver o presente, sem mais medos, sem mais dúvidas. Eles estavam prontos para construir algo real, algo que fosse baseado na confiança e no respeito mútuo. O que quer que viesse a seguir, ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Era o início de uma nova jornada, cheia de promessas e de uma nova esperança para o amor. Quando a decisão foi tomada e a tensão finalmente se dissipou, um novo obstáculo surgiu. Durante uma noite de gala corporativa, onde Carlos e Maria estavam representando a empresa para investidores estrangeiros, algo inesperado aconteceu. Um dos investidores, muito influente e com caráter questionável, começou a fazer perguntas pessoais para Maria, em um momento de descontração. Ele perguntou de forma insinuante sobre sua vida pessoal, tentando entrar em um terreno que não deveria ser explorado. Isso fez Maria se sentir desconfortável. E de imediato, ela sentiu uma necessidade de afastar-se. Ela sabia que precisava manter a postura profissional, mas algo dentro dela fez com que ela sentisse a tensão no ar. Carlos, que até então parecia distraído com a conversa, percebeu a mudança no comportamento de Maria. Ele sentiu algo dentro de si, uma necessidade de protegê-la e de impedir que ela fosse exposta àquele tipo de comportamento. O instinto de Carlos começou a falar mais alto, e, em um movimento inesperado, ele interveio de forma firme, colocando-se entre Maria e o investidor, com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Isso não é uma conversa para ser compartilhada aqui, disse Carlos, com uma voz firme e autoritária, fazendo o investidor recuar. O clima na mesa mudou instantaneamente, mas o gesto de Carlos não passou despercebido. Maria, embora aliviada, também sentiu a intensidade daquele momento. Ela sabia que ao tomar essa atitude, Carlos havia mostrado algo muito mais importante do que apenas sua posição como empresário. Ele estava cuidando dela de uma maneira que a fez ver que ele não era apenas o homem de negócios imbatível, mas alguém que estava disposto a proteger lá e a lutar por ela. O gesto de Carlos a fez perceber o quanto ele estava, de fato, se entregando a essa relação. Aquela noite foi marcante para ambos. Para Maria, foi a confirmação de que ela havia tomado a decisão certa ao confiar em Carlos. Mas para ele, foi um momento de revelação. Ele estava se apaixonando por Maria e estava disposto a deixar de lado os medos e as inseguranças para seguir em frente com ela. O evento trouxe à tona uma verdade que ele não conseguia mais ignorar. Ele não estava apenas ajudando Maria a alcançar seus objetivos,
mas também estava permitindo Osei ser vulnerável e se permitir sentir o amor novamente. Maria e Carlos passaram o resto da noite juntos, mas agora havia uma nova dinâmica entre eles. A confiança estava mais sólida, e ambos sabiam que esse momento de vulnerabilidade havia sido um marco para a relação deles. O que antes era um desafio se transformou em uma oportunidade real para ambos, de construir algo mais profundo e verdadeiro, sem mais barreiras. Após o incidente na gala, a relação entre Carlos e Maria continuou a evoluir de forma inesperada. No entanto, o maior desafio estava prestes a acontecer. Carlos, ainda lidando com o peso de seu passado, começou a se sentir inseguro sobre sua capacidade de manter a relação. Ele temia que, ao se envolver emocionalmente, pudesse perder o controle novamente. Esse medo começou a crescer e, sem saber como lidar com isso, ele se afastou de Maria de maneira silenciosa. Sem explicações, apenas uma distância emocional que deixou Maria confusa e desconfortável. Maria, por sua vez, não sabia como reagir a essa mudança repentina. Ela se sentia rejeitada e, ao mesmo tempo, preocupada com o bem-estar de Carlos. Ela sabia que ele estava lutando com algo mais profundo, mas não sabia o quanto poderia ajudá-lo sem se perder no processo. Ela percebeu que precisava mais do que nunca tomar uma decisão para si mesma. Ela não podia continuar sendo uma espectadora do sofrimento de Carlos e, ao mesmo tempo, não queria se afastar dele. Ela precisava de uma conversa honesta. Em uma manhã, quando Carlos chegou ao escritório, Maria foi direto ao ponto. Carlos, precisamos conversar. Eu não entendo o que está acontecendo entre nós. Eu sei que você está passando por algo muito difícil, mas eu também preciso saber onde estou nesse relacionamento. Eu não vou mais continuar sem saber o que realmente você sente. As palavras de Maria foram diretas e sem rodeios. Ela sabia que o que ela tinha a dizer poderia mudar tudo entre eles, mas ela não podia mais viver com a incerteza. Carlos, que sempre foi alguém que fugia das emoções, sentiu um aperto no peito ao ouvir essas palavras. Ele não sabia como se abrir completamente, mas sabia que Maria merecia a verdade. Ele olhou para ela com os olhos cheios de frustração e medo, mas também com a sinceridade que ele tentava esconder. Eu tenho medo de me perder novamente, Maria. Eu não sei se consigo lidar com essa relação e, ao mesmo tempo, com a dor do meu passado, disse ele, finalmente se permitindo ser vulnerável. Maria, sentindo a dor em suas palavras, se aproximou dele e colocou a mão sobre sua. Carlos, você não está sozinho. Eu não posso mudar o seu passado, mas podemos construir um futuro juntos. Se você estiver disposto a tentar, ela disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Ele a olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu que Maria não estava apenas oferecendo ajuda, mas estava disposta a caminhar ao seu lado. Ele sabia, naquele momento, que estava pronto para arriscar mais uma vez, para deixar o medo de lado e abraçar o amor que ele ainda podia oferecer. O momento de escolha chegou. Carlos sabia que sua decisão não seria fácil, mas ele finalmente se deu conta de que não podia continuar fugindo dos seus sentimentos. Ele olhou para Maria, que estava ali, paciente e disposta, e soube que ela era a pessoa com quem ele queria construir uma nova vida. Ele não sabia o que o futuro traria, mas agora estava disposto a viver o presente com ela, sem mais medos ou hesitações. Maria, eu quero ser a pessoa que você merece. Não sei o que o futuro nos reserva, mas estou pronto para caminhar com você, disse Carlos, com um olhar firme e determinado. Maria, aliviada e emocionada, sorriu e respondeu, eu também quero, Carlos. Sei que será um desafio, mas acredito em nós. Eles se abraçaram, e naquele momento, algo importante foi selado entre eles. Um compromisso de enfrentar juntos os obstáculos, de seguir em frente com coragem e amor. A partir daquele dia, a relação deles tomou um novo rumo. Carlos e Maria começaram a viver um dia de cada vez, com o compromisso de se apoiar e crescer juntos. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, mas ao contrário do passado, estavam agora dispostos a enfrentar os desafios de mãos dadas. O amor entre eles começou a florescer mais forte do que nunca. Agora, Maria e Carlos estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. Juntos, sem mais barreiras e com um amor que só crescia. A mudança que ambos precisavam estava acontecendo. E, embora o futuro fosse incerto, eles sabiam que juntos poderiam construir algo genuíno e real. O tempo passou, e a relação de Carlos e Maria só se fortaleceu. Eles estavam mais unidos do que nunca, compartilhando momentos íntimos e superando os obstáculos que surgiam. Cada dia juntos era uma nova chance para construir algo verdadeiro, algo que se distanciasse das inseguranças e medos que ambos carregavam. Para Carlos, isso foi uma verdadeira transformação. Ele havia aprendido a dar valor
ao que realmente importava na vida. E Maria estava no centro dessa mudança. No entanto, ainda havia desafios. Carlos, como empresário de sucesso, estava acostumado a lidar com a pressão e a manter o controle. Mas agora, ele sabia que sua vida não seria mais a mesma sem Maria ao seu lado. Ele começou a equilibrar seu mundo profissional com o pessoal de forma mais saudável, sem deixar que as demandas da empresa dominassem sua vida. Ele finalmente estava experimentando o que significava amar e ser amado de maneira plena, sem barreiras ou resistências. Maria, por sua vez, havia se tornado uma mulher diferente. Ela não era mais a pessoa que temia os desafios. Ela se sentia mais forte, mais segura de si mesma. A relação com Carlos não apenas a ajudou a alcançar seus objetivos profissionais, mas também a mostrou que o verdadeiro amor era construído com base em confiança mútua, respeito e a disposição para se apoiar, mesmo nos momentos difíceis. Ela agora acreditava, com todo o coração, que havia encontrado não apenas um companheiro de vida, mas alguém com quem poderia construir um futuro sólido. E foi assim, em meio à rotina diária de trabalho e pequenos momentos de carinho, que Carlos e Maria perceberam que tinham alcançado algo raro. Eles não estavam mais correndo atrás de metas impessoais ou tentando preencher vazios emocionais com conquistas externas. O que eles haviam conquistado era muito mais valioso. Uma conexão genuína, um amor sem medos e uma parceria que os tornava melhores, mais completos. Quando Carlos finalmente tomou a decisão de dar um passo maior e comprometido para o futuro com Maria, ele a surpreendeu com uma proposta de casamento simples. Maria, você me ensinou o verdadeiro significado de viver, e quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. Quer casar comigo? Maria, emocionada, não hesitou. Ela sabia que aquele momento selava tudo o que haviam vivido juntos. Sim, Carlos, eu quero passar minha vida ao seu lado. O casamento de Carlos e Maria foi um evento simples, mas cheio de significado. Eles escolheram uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e familiares. O local escolhido foi o jardim de um hotel aconchegante, onde a natureza e o ambiente calmo refletiam a paz que ambos haviam encontrado um no outro. Maria com um vestido simples e elegante, Porrecha radiante, e Carlos com um sorriso discreto a observava com uma admiração silenciosa. Durante a cerimônia, a felicidade era palpável. Carlos e Maria estavam finalmente celebrando o que haviam construído juntos. Um relacionamento baseado na confiança, no apoio mútuo e no compromisso de estar ao lado do outro. Não importa os desafios que a vida os colocasse. As palavras que foram ditas na troca de votos foram sinceras e emocionantes. Prometo estar ao seu lado, nos bons e maus momentos, sempre com amor e respeito, disse Carlos, com a voz embargada pela emoção. Maria, com os olhos brilhando, respondeu: eu prometo ser seu apoio, sua parceira e, acima de tudo, sua amiga para sempre. A cerimônia foi rápida, mas repleta de significado. O que começou como uma história de desafios, medos e inseguranças se transformou em uma celebração do amor verdadeiro. Aquela união era a prova de que, mesmo após momentos difíceis e dolorosos, a vida sempre oferece uma segunda chance para aqueles dispostos a se entregar ao amor e à mudança. Enquanto os convidados aplaudiam o casal, Carlos e Maria se olharam nos olhos, sorrindo um para o outro, conscientes de que aquele momento era apenas o começo de uma nova jornada. Eles haviam superado seus medos, enfrentado os fantasmas do passado e decidido seguir em frente, juntos. E, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, sabiam que a verdadeira felicidade estava em ter um ao outro ao longo de toda a vida. Após o casamento, Carlos e Maria continuaram a construir sua vida juntos, com muito amor e dedicação. Eles estavam mais fortes do que nunca, superando os desafios cotidianos com um novo olhar. Carlos, agora um homem mais equilibrado, sabia que o sucesso não vinha apenas do trabalho, mas da harmonia e do amor que compartilhava com Maria. Ele a apoiava em tudo o que ela se propusesse a fazer e, ao mesmo tempo, se dedicava ao seu papel de marido e companheiro, sempre buscando formas de equilibrar sua vida profissional com sua vida pessoal. Maria, por sua vez, floresceu ainda mais. Com o apoio de Carlos, ela foi promovida a uma posição de liderança na empresa, onde seu talento foi finalmente reconhecido. Mas além de seu sucesso profissional, ela se sentia plena e realizada em sua vida pessoal. O casamento a fez perceber que sua felicidade não dependia apenas de suas conquistas, mas também da sua capacidade de amar e ser amada incondicionalmente. A relação com Carlos não era perfeita, mas ela sabia que o amor e a dedicação deles eram mais do que suficientes
para superar qualquer obstáculo. A vida deles, agora, estava mais leve. Eles viajavam juntos, compartilhavam momentos de lazer e, acima de tudo, cuidavam um do outro com muito carinho. O trabalho não deixava de ser importante. Mas agora, Carlos e Maria sabiam que o que realmente fazia a diferença era o amor que compartilhavam e o compromisso que tinham um com o outro. Era uma vida simples, mas cheia de significado. Com o tempo, o casal começou a planejar a expansão da família. Maria, que sempre sonhou em ser mãe, soube que era o momento certo para dar esse passo. Quando ela descobriu que estava grávida, o casal ficou emocionado. Era o início de uma nova fase, onde o amor deles seria multiplicado por uma nova vida. Carlos, que sempre teve medo de se perder em algo novo, sentiu uma alegria imensa ao saber que seria pai. Ele sabia que estava pronto para essa nova jornada, e que ao lado de Maria, tudo seria possível. Com o passar do tempo, a vida de Carlos e Maria seguiu o curso de um novo começo. Eles estavam prontos para enfrentar tudo o que a vida lhes apresentasse juntos, mas a verdadeira prova de seu compromisso e amor ainda estava por vir. Maria, que havia guardado um segredo por um tempo, sabia que esse era o momento certo para dividir com Carlos uma das maiores revelações de sua vida. Ela estava grávida. Ao receber a notícia, ela ficou tomada pela emoção, mas também sabia que deveria esperar o momento certo para contar a ele. Era uma manhã tranquila, quando finalmente Maria decidiu se abrir para Carlos. Ela o chamou para a sala de estar de sua casa, onde, com um sorriso nervoso, revelou a novidade. Carlos, eu estou grávida, disse ela, olhando para ele com os olhos cheios de uma mistura de ansiedade e alegria. Carlos ficou parado por um momento, seus olhos se arregalando de surpresa. Mas logo ele sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Era como se, naquele instante, todo o medo e todas as inseguranças de sua vida tivessem se dissipado. Isso é incrível, Maria, ele disse, com um brilho nos olhos. Maria, ainda com a mão sobre a barriga, sentiu seu coração bater mais rápido. Ela sabia que essa revelação mudaria tudo, não só a dinâmica deles como casal, mas também as perspectivas deles sobre o futuro. Ambos estavam prestes a embarcar em um novo capítulo. Algo que, até poucos meses antes, parecia impossível. Maria sentiu pela primeira vez que tinha uma verdadeira família ao lado dela. E o olhar de Carlos refletiu uma certeza que ela ainda não sabia se tinha visto nele antes. Ele estava pronto para ser um pai. E mais importante ainda, ele estava pronto para ser um companheiro dedicado. Carlos ficou ali, olhando para Maria e para a nova vida que eles estavam criando. O medo que ele sentia de se envolver em algo tão grande, tão importante, começou a desaparecer, substituído por uma sensação de felicidade e gratidão. Ele sabia que essa criança seria a razão para ambos serem melhores, mais fortes, mais unidos. Ele a abraçou, sentindo que sua vida agora fazia total sentido. Maria sorriu, com os olhos cheios de amor, e juntos, naquele abraço, selaram o compromisso de construir uma vida cheia de significados e de transformação. A revelação da gravidez de Maria foi apenas o começo de um novo plano para o futuro deles. Com a notícia do bebê, Carlos e Maria começaram a traçar o caminho que seguiriam como uma família. Eles sabiam que a responsabilidade aumentaria, mas também estavam mais certos do que nunca de que poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Eles passaram a discutir mais sobre seus sonhos, suas ambições, e o que realmente significava estar ao lado um do outro para o resto de suas vidas. Carlos, que sempre se dedicou de corpo e alma à sua empresa, agora começava a entender a importância de equilibrar sua vida profissional com sua vida pessoal. Ele sabia que o novo papel de pai seria um desafio, mas ele estava disposto a se dedicar ao máximo para ser um bom exemplo e um ótimo pai. Ele também sabia que Maria, com sua força e determinação, seria uma mãe incrível. Eles já haviam superado tantas barreiras e agora estavam se preparando para enfrentar mais um grande momento, a chegada do bebê. A preparação para a paternidade e para a chegada do bebê foi emocionante e desafiadora. Eles procuraram juntos a melhor maneira de equilibrar suas carreiras e os preparativos para a nova vida que se aproximava. Carlos, cada vez mais presente na vida de Maria, se dedicou com afinco a ajudá-la nos preparativos para o bebê, desde a escolha do nome até a decoração do quarto. Ele estava completamente envolvido e Maria se sentia mais amada e apoiada do que nunca. A ideia de construir uma família, de criar um lar, com amor e compromisso, trouxe para ambos uma sensação de realização profunda. Eles sabiam que a vida nunca mais seria a mesma, mas estavam prontos para as mudanças que o futuro traria. Para Carlos, a paternidade representava uma oportunidade de ser mais do que um empresário de sucesso. Ele queria ser o melhor pai e o melhor marido possível, e isso significava ser presente,
cuidar de sua família e continuar construindo uma vida equilibrada e cheia de amor. Maria, por sua vez, estava animada para a nova jornada. Ela sabia que a maternidade mudaria sua vida, mas também a fazia sentir que estava pronta para qualquer coisa. O apoio de Carlos a fazia sentir-se mais segura e confiante do que nunca. Ela sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, e isso tornava tudo mais significativo. A gravidez de Maria passou sem grandes complicações, e a espera pelo bebê trouxe ainda mais união entre ela e Carlos. O amor entre eles cresceu, assim como o desejo de que sua família fosse marcada pela felicidade, respeito e equilíbrio. Durante esses meses de espera, eles descobriram muitas novas facetas de si mesmos. O simples ato de esperar por uma criança transformou suas perspectivas sobre a vida, o trabalho e, mais importante ainda, sobre o que significa ser um parceiro e um pai. Finalmente, o grande dia chegou. Maria deu à luz uma menina saudável. E Carlos não conseguiu conter as lágrimas ao segurar sua filha nos braços pela primeira vez. Ele olhou para Maria com uma expressão de total admiração. A mulher com quem ele havia compartilhado tantas batalhas agora estava ao seu lado, mais forte do que nunca e com uma filha que era a personificação do amor deles. A partir desse momento, Carlos e Maria sabiam que nada poderia os separar. Eles estavam, finalmente, vivendo a vida que sempre desejaram. Com desafios, mas também com uma imensa felicidade. A vida não era mais sobre o que eles tinham ou o que conquistaram profissionalmente. Era sobre o que haviam conquistado juntos. Uma família, um amor verdadeiro e a certeza de que, com união e esforço, poderiam superar qualquer obstáculo. A história de Carlos e Maria se tornou um exemplo de que, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer. Eles estavam finalmente prontos para começar essa nova fase de suas vidas, com a convicção de que juntos tudo seria possível. Agora que você acompanhou a história de Carlos e Maria, talvez esteja se perguntando: e eu, o que faria no lugar deles? Seria capaz de superar os meus próprios medos e recomeçar? Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que podem mudar tudo, e a verdadeira coragem está em decidir se entregar ao novo, confiar no amor e nas pessoas ao nosso redor. Se você já passou por uma situação em que teve que fazer escolhas difíceis, ou viu sua vida ser transformada por um novo começo, queremos ouvir a sua história. Comente abaixo. Você já deu uma segunda chance ao amor? Queremos saber como a sua jornada se parece, quais desafios você superou e o que aprendeu ao longo do caminho. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras e emocionantes, cheias de lições sobre o amor, superação e recomeços. Não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com eles. Aqui no canal, estamos sempre prontos para trazer mais histórias como essa, menos com amor, emoção e uma dose de inspiração. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que tocam o coração. E lembre-se, o amor sempre pode te surpreender quando você se abre para ele.